Voltamos para continuar esse bate-papo tão interessante sobre um assunto tão importante para nós mulheres, para as mães, para as famílias do Brasil. Precisamos aprender mais sobre esse caso e dizer não ao aborto. Damares, recentemente o STF, publicou uma decisão liberando, vamos dizer assim, legalizando o aborto se acontecer antes dos 3 primeiros meses, até o 3º mês de gestação. O que é que você entende sobre isso? Qual é a tua posição? Qual a posição do movimento Cidadania pela Vida, Brasil Sem Aborto? Qual a mobilização que você está fazendo no parlamento e o Brasil afora para que a gente mude essa decisão? Foi uma decisão equivocada, absurda e ridícula. Primeiro, o Código Penal brasileiro fala que o aborto é crime. Aí o Supremo Tribunal vai e fala que o aborto não é crime. O Supremo Tribunal, nessa decisão, ele rasgou o Código Penal. Ele simplesmente rasgou o Código Penal. E o que o Supremo Tribunal fez nesse momento? Ele usurpou a atribuição do Congresso Nacional. Só quem pode mudar o Código Penal, ou a Constituição, ou as leis, é o Congresso Nacional. Aí você pode dizer o seguinte, mas essa decisão liberou o aborto? Não. Essa decisão eram criminosos que estavam sendo julgados, médicos que estavam sendo julgados porque fizeram aborto, médicos inclusive que mataram mulheres, médicos carniceiros que mataram mulheres. Esses médicos, era um processo deles. Os ministros foram lá e disseram não, eles podem ser soltos porque aborto até o 3º mês não é crime. Uma decisão equivocada. Outros juízes agora poderão pegar essa decisão como jurisprudência e aplicar em outros processos. Não quer dizer que o STF legalizou o aborto. Foi um caso único que pode ser aplicado em outros casos. Mas o STF errou e errou feio, porque o nosso Código Penal diz que o aborto, apenas em 3 casos no Brasil, não é criminalizado. No caso de estupro, a mulher que passa pela tragédia do estupro e ela engravida, ela pode escolher fazer o aborto. No caso de risco de vida para a mãe, especialmente quando gravidez nas trompas, a mulher pode abortar, que não é crime. E agora a Suprema Corte, recentemente, mais recentemente, liberou também o aborto de crianças com anencefalia. Explicar o que é anencefalia, né? Crianças que nascem sem cérebros, que estão sendo geradas sem cérebros. Então, nesses 3 casos, a mulher não é condenada. Continua sendo crime, mas a mulher não é condenada, nem o médico. Deixa eu falar uma coisa, Rosinha. No caso de estupro, é uma decisão muito pessoal. Muito pessoal. Mas veja só, o bandido, quando for preso, ele vai ficar no máximo 8 anos de preso. A pena dele é de no máximo 8 anos. E o bebê recebe a pena de morte. Está entendendo? A relação é muito ruim. O bebê recebe pena de morte, o bandido 8 anos de cadeia. Claro, a mulher que é estuprada, ela tem toda uma questão de foro íntimo. Mas nós conhecemos mulheres que foram estupradas e não abortaram, e elas tomaram uma boa decisão. A exemplo de uma colega sua, a deputada Fátima Pelais, a mãe dela estava presa, presa por um crime passional, a mãe dela sofreu um abuso na cadeia, engravidou e não abortou. E que bom que ela não abortou, que nós temos uma grande parlamentar no Brasil, que hoje é ministra, secretária nacional de políticas públicas para mulheres. E uma das grandes lideranças no movimento contra o aborto no Brasil. No caso de anencefalia, quem decidiu não foi o Congresso Nacional. Mais uma vez, não foi o Congresso Nacional. Foi a Suprema Corte. Por quê? E qual foi o maior argumento, Rosinha? Foi dizer o seguinte, a criança só vai viver 15 minutos. Peraí, Rosinha, e daí? Que seja só 15 minutos. Quantos eu te amo uma mãe pode dizer para um bebezinho durante 15 minutos? Por que antecipar a vida dessa criança? Por que não nascer naturalmente, preparar a mãe, sabendo que ela vai ter esse bebê por pouco tempo, mas esse bebê nascer naturalmente e morrer naturalmente? As mulheres que abortam crianças com anencefalia também carregam consigo traumas. Bom, então nesses 3 casos, agora a Suprema Corte vai decidir nos próximos dias, mais um absurdo.
que é a questão do aborto de mulheres que foram infectadas pelo Zika vírus. No começo, a Suprema Corte começou a falar de crianças com microcefalia, mas não é apenas crianças com microcefalia. É muito pior o que a Suprema Corte, em fevereiro, vai votar. E aí disso eu também tenho acompanhado um pouco as crianças que estão nascendo com microcefalia em virtude do Zika vírus apresentam uma característica diferente da microcefalia que se apresentava até o momento. Então, nós, na sociedade, seres humanos, costumamos rotular as pessoas com deficiência. Se nascer com síndrome de Down, pode isso, isso, isso e isso. Ou não pode isso, isso e isso. Se nascer com alguma deficiência, pode isso, isso e isso. E ao longo, né, da história do ser humano, já se provou que esse rótulo não existe, porque crianças com síndrome de Down não chegavam ao nível superior no ensino, na escolaridade. Hoje já tem gente formada trabalhando, então esse rótulo não cabe mais. Não cabe dizer que uma criança com microcefalia não vai ter condições de vida, qualidade de vida. Não se pode anunciar isso agora. Não se conhece ainda. Então é muito... cometer esse crime contra a vida, matar um bebê, matar um feto, né? Matar um bebê é vida, é bebê. Nem usar essa palavra feto, né, Damares? Matar um bebê. Porque a mãe tem uma suspeita de ter um bebê com microcefalia, isso não pode realmente ser uma justificativa. Senão não estaria aqui também, né? Porque tem uma deficiência, já provei para o mundo que sou capaz, contribuo com o desenvolvimento do meu estado, do meu país, das pessoas também por quem eu luto, que são as pessoas com deficiência. Então essa justificativa não cabe. E essa coisa de deixar a mãe escolher também, vou deixar a Damares falar mais, ela tem acompanhado muito mais diretamente essa mobilização toda do que eu. Veja só, Rosinha, a questão do aborto de crianças com microcefalia não vai ser só a microcefalia, não. O processo vai ser decidido o seguinte: basta a mulher ser contaminada pelo Zika, mesmo que não tenha comprovação que a criança tem algum problema, ela já poderá abortar. Isso quer dizer, basta ela chegar com um laudo, olha, eu tive Zika, ela poderá abortar. Isso é um absurdo, porque crianças saudáveis e não saudáveis serão abortadas. Nem todas as mulheres que tiveram Zika, os bebês tiveram alguma consequência. Então, o que eles vão fazer? Vão abrir uma janela. E sabe qual é o argumento? O desconforto psicológico da mãe. Olha que absurdo. Vão querer abortar para dizer, porque a mãe está desconfortável. Peraí. E quando a mulher estiver grávida de uma criança com síndrome de Down, ela não vai poder alegar também um desconforto psicológico que está gerando uma criança com síndrome de Down? E quando a mulher estiver grávida de uma criança faltando um dedinho, ela não vai poder dizer também que está desconfortável psicologicamente? É um absurdo. A próxima decisão que o STF vai tomar poderá mergulhar essa nação no mar de sangue. Pelo seguinte, eles poderão liberar o aborto em qualquer estágio gestacional. Vamos supor que a mulher esteja grávida de 8 meses e ela contraia o Zika aos 8 meses. Ela vai poder abortar? Ela se sentir desconfortável? Aí que está, Rosinha. Nos Estados Unidos, pasmem, as mulheres podem fazer o aborto até o 9º mês de gestação. Há casos de mulheres fazerem o aborto um dia antes do parto. Um dia antes do parto. E nós podemos entrar nessa fase agora. Se o STF, agora em fevereiro, decidir o aborto no caso de infecção por Zika vírus, nós poderemos ter aborto até 9º mês no Brasil. E nós vamos estar diante da maior calamidade nesta nação. Olha, um programa, como eu falei, é muito pouco tempo para a gente conversar sobre esse tema tão importante. Precisamos alertar a população brasileira, as mulheres, as famílias, as crianças, fazer uma grande mobilização contra isso, contra essa decisão, contra essa ideia de uma população tão sofrida. E vou até por outro viés. Nosso tempo está acabando, mas eu quero te fazer ainda outra cutucada, vamos dizer assim. Eu estou na lista de adoção, Damares. Estou na lista de adoção, aos que não sabem, que estão nos assistindo, eu estou na lista oficial de adoção. E é muito raro encontrar um bebê para adotar. Geralmente são as crianças de mais idades que estão à procura de pais, vamos dizer assim. Nesses casos das mães que não desejam criar seus filhos, por qualquer razão que seja, não seria um caminho, uma saída que ela termine a gestação e dê esse bebê para adoção?
ao invés de abortado, por que não adotado? A frase é muito forte. E posso mandar um recado aqui, Rosinha? Quem está nos assistindo, você que está com uma gravidez inesperada, está pensando em abortar, faz o seguinte, entra no site de Rosinha e fale com ela, no Face de Rosinha, ou então no nosso site Brasil Sem Aborto. Não aborte, dá para mim seu bebê, dá para nós, a gente fica com o seu bebê, nós temos famílias que ficariam com seus bebês. Não aborte, está pensando em abortar, ou conhece alguém que está pensando em abortar, porque está desesperada, nós vamos ajudar. Fale conosco. Quer abortar? Fale conosco. E isso tudo é de forma legal, gente. É de forma legal. Não é na clandestinidade como acontece muitos abortos por aí. É adoção de forma legal. Bom, nosso tempo realmente está esgotando, Damares. Só para você dar aquela encerrada no teu raciocínio, a sua consideração final. Nós precisamos nos levantar como nação em defesa da vida. Este é um país que protege o ovo da tartaruga. É crime quebrar um ovo de tartaruga, mas é um país que não está protegendo o mais lindo do ovo, que é o ovo humano, que é a vida humana. Então vamos nos levantar em defesa da vida. Chega de aborto, políticas públicas de planejamento familiar. E as mães, os rapazes e as meninas estão do outro lado, que estão desesperados, porque não tem dinheiro para levar essa gravidez. Ou o papai e mamãe não quer, a família não quer, está com medo de contar. Liga para nós. Há uma esperança ainda para todas as crianças e todas são amadas por Deus. Políticas públicas de planejamento familiar, políticas públicas de adoção. Que fique essa mensagem. Diga não ao aborto.